Olá meu querido, olá minha querida, chegando aqui com vocês mais uma vez, uma oração e também uma palavra forte da parte de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja bem-vindo ao meu canal. Meu querido, antes de falar qualquer coisa, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Tem aqui, inscrever-se, tá vendo ali, ó? Vou bater aqui, inscrever-se aqui, ó, inscrever-se e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz mesmo se você se inscrevesse no canal, pessoal, isso mesmo. E também não esquecer de ativar o sininho e clicar em todas. Não esqueça também, pessoal, se você não for se inscrever, dá o like, né? Tem ali aqui o polegarzinho, você chega lá, só dá um clique e já deu like. Aí o YouTube vai entender que esse vídeo ele é de relevância. Quero deixar com vocês também aqui o link do meu livro Superação. Esse livro eu falo de relacionamento, falo de fé, de espiritualidade e falo também de filhos também, tá? É um livro extraordinário, pessoal. Vamos para a palavra. Isaías 54:17 diz o seguinte, pessoal: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede. Em Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz que a maldição sem causa não prospera. Na verdade, pessoal, muitas pessoas, você não faz o mal a ninguém, vamos supor, né? Você não faz o mal a ninguém, você não deseja o mal a ninguém. Você é uma pessoa benquista, uma pessoa próspera, abençoada, bendita do Senhor. Mas não se engane não, viu? Nem todo mundo deseja o seu bem, não. Pode ficar certo disso. Alguém pode desejar o seu mal, lhe amaldiçoar, proferir palavras que você nem escuta, né? Você nem escutou, mas alguém, não é, muitas vezes debaixo do telhado, profere palavras de maldição contra você. Salomão ele diz que maldição sem causa não prospera. Significa isso. Veja bem, pessoal, tudo no mundo espiritual, aprenda uma coisa. Aprenda isso que você vai ser bem sucedido. Tudo no mundo espiritual funciona com legalidade, né? O que é legalidade? Legalidade é quando nós damos direito a alguma causa na nossa vida, tu entende? Então, se alguém, por exemplo, lhe desejou mal, alguém, por exemplo, fez um feitiço contra você, né? Alguém entrou na sua casa e, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, viu que sua esposa é linda, maravilhosa, colocou o olho em cima, não é? E aí o que acontece? Aquela pessoa foi justamente para fazer feitiço, né? Um tipo de um feitiço, entendeu? Isso acontece muito. Da mesma forma, o seu marido, vamos supor que alguém, não é, conheceu o seu esposo, foi na sua casa e tudo mais, aquela coisa toda, e cobiçou e logo desejou o seu esposo. E o que acontece é que aquela pessoa foi no centro de macumba, né? E ali colocou o nome do seu esposo, né? Fez aquelas oferendas e tudo mais, aquela coisa toda, invocou o mal, porque invocar o mal não é desejar a morte do próximo. Invocar o mal é desejar a destruição da família, destruição de casamentos, morte de alguém. Isso tudo é desejar o mal, né? E tudo isso pode acontecer na vida das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A maldição, o feitiço, a macumba, coisas assim desse tipo. Muitas pessoas são vítimas disso, não é? Por quê, pessoal? Porque elas não estão debaixo de uma cobertura espiritual, ou seja, de uma força maior, entende? Que é a força de Deus, o poder de Deus, o sangue de Cristo, o nome de Cristo. Elas não estão envolvidas no mundo espiritual com essa proteção. Então, por isso, muitas pessoas são vítimas. Mas não pense você, porque você é cristão ou você professa algum tipo de fé, que você não poderá ser vítima. Você poderá ser vítima, sim. Porque o seguinte, pessoal, nem todo mundo que professa uma fé significa que ele realmente está naquela fé, imbuído, embasado, não é? E tem a maturidade para realmente acreditar. Tem muitas pessoas que professam uma fé, mas tem medo do diabo, tem medo de macumba, tem medo de feitiçaria. Isso aí já é uma coisa que é uma brecha, ou seja, você já está abrindo uma porta. Onde tem esse sentimento, geralmente o mal ele entra, ele prevalece, porque você não está acreditando naquilo que é superior, que é o poder de Deus na sua vida. Isaías aqui, ele fala, não é, que toda ferramenta preparada contra você não prospera. E ele fala assim, tu a condenarás. O que significa isso, pessoal? Significa justamente a pessoa rejeitar,
não é? Se você tem o conhecimento ou não, não é? A nossa oração também tem que ser, mesmo que você não tenha o conhecimento, você tem que fazer aquela oração justamente, não é, de confronto, não é? Aquela oração de denúncia, né, contra qualquer coisa que alguém possa estar planejando por trás das suas costas. Ou seja, você tem que orar justamente repelindo todo tipo de situação de maldição e de inquerência, seja, enfim, desconhecida. Às vezes tem aquela origem desconhecida por você, mas no mundo espiritual ela é conhecida. Então você tem que invocar o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o nome de Jesus, que é o principal, né, para justamente neutralizar toda a ação maléfica que pode se levantar contra você, né? O diabo, ele existe, pessoal, e ele só deseja o mal das pessoas. Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo tentou tirar Jesus do plano, do projeto, do propósito de Deus. Foi ou não foi? Então nós estamos realmente numa batalha, numa guerra muito grande, o inimigo se levanta contra nós e nós temos que justamente fazer uma oração, justamente de quebra de inquerência, de situações que possam estar se levantando sobre a nossa vida. Não é? Muitas vezes, como eu disse, muitas vezes você não sabe a fonte de onde veio aquilo, mas existe lá no mundo espiritual. Então isso é uma chave, né? Não vejo muita gente falar sobre isso. Você tem que fazer oração, eu mesmo faço. Sempre eu estou fazendo oração por mim. Eu sei que não sou amado 100% por todos. Jesus não foi. Jesus foi amado por todos, não. Jesus não foi amado por todos. Jesus foi odiado por muita gente, né? Podemos dizer pela maioria. Mas é aquela questão, né? Você tem que fazer oração de quebra dessas situações na sua vida, para que não prevaleça, né? Por isso que Isaías diz aqui, ó, vamos ver aqui a palavra, ele diz ali, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo. É pessoas que se levantam para lhe condenar, pessoas que levantam aquela língua de juízo, lhe condenando, né? Enfim, trazendo palavras de destruição sobre a sua vida. Entende? Tudo isso aí você não está vendo, mas tem alguém por trás trabalhando, não é, contra você. Muitas vezes na empresa que você trabalha, é isso mesmo, pessoal. Às vezes até na família, pensa que não tem, não. Tem gente que tem inveja de você, inveja do seu carro, inveja da sua esposa, inveja do seu marido, inveja dos seus filhos, inveja do seu cachorro, do seu gato, inveja dos móveis que você tem dentro de casa. Você pensa que não tem, não. Deixa de ser menino. Tem sim, pessoal. Pode ficar certo o que eu estou dizendo, entende? Aí a palavra diz aqui, tu a condenarás, significa o quê? Você repudiar aquilo, rejeitar aquilo, anular aquilo, desligar aquilo da sua vida, entende? O mal tem que ser desligado da nossa vida, certo? Não fique pensando que não, porque tem que ser desligado. O religioso, ele diz assim, pessoal, eu já tenho Jesus, já tenho, nada disso pega em mim, não é? Muitas pessoas dizem isso, para não ser essa palavra, não acreditam nisso e tudo mais, aquela coisa toda. Mas vai ver a vida dela, não é? Vai ver a vida dela que está numa situação, muitas vezes, que dá até dó, pessoal, isso mesmo. Porque a ignorância é a maior arma do diabo. Anote aí, coloca aqui no comentário, aqui embaixo. A ignorância é a maior arma do diabo, isso mesmo. O diabo quer que as pessoas sejam ignorantes, porque quando as pessoas são ignorantes, elas não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a luz, né? É aquela questão, as pessoas acham muito, acham isso, acham aquilo, e muitas vezes elas deixam de viver aquilo que realmente tem direito no mundo espiritual, porque muitas vezes a vida dela está presa por alguma situação, não é? Que ela ainda não abriu a mente para aquilo. As pessoas confundem muito com perdão de pecados com outras situações que ficam pendentes no mundo espiritual, que são justamente portas que foram abertas e que não foram fechadas, tu entende? Tipo, eu vou falar uma para você aqui, existem centenas, eu acredito que existem centenas de situações. Vamos supor que na sua família, não é, tenha havido assim muitos estupros ou aliciamento de crianças, de adolescentes, não é? Principalmente aliciamento dentro da família, entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso aí é uma porta, é uma brecha, entende? E você, quando você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, você tem que fechar essa brecha. Quando você pede perdão dos seus pecados, é uma causa, é uma situação, entende? Mas existem portas que têm que ser denunciadas. Quando Deus diz assim na sua palavra, por exemplo,
Deus diz assim, que nós temos que confessar os nossos pecados, pessoal. É justamente através da confissão que há a quebra de maldição. Anote aí embaixo. É através da confissão que há a quebra de maldição. Se você não confessa, meu filho, como é que a maldição foi quebrada? Não foi não, pode ficar certo que não. Você tem que, quando você chega diante de um juiz, o juiz faz uma pergunta para você, olha, você fez isso, aí você, né, você olha assim e diz assim, eu fiz, eu matei, doutor, eu roubei, eu estuprei, eu fiz o mal, etc, assaltei banco, eu fiz, entendeu? Você está respondendo justamente uma pergunta do juiz, está confessando o delito, entende? Diante de Deus é assim, quando a palavra diz assim, confessar os pecados, significa justamente você pontuar cada situação, entende? Isso é uma chave muito importante que muita gente não fala, mas eu estou falando aqui, entende? Então, quando você pontua os pecados e você confessa eles deliberadamente, né, um por um, as maldições elas são quebradas. Tu entende o que eu estou querendo dizer? O que acontece? Muitas pessoas hoje vão para a igreja e não sabem nem o que é confissão de pecado. Não sabe não, pessoal, porque primeiro que hoje existe essa questão, né, desse evangelho meloso, né? Muita gente tem até vergonha de dizer assim, por exemplo, confesse seus pecados no momento de oração, né? Aquela oração que a pessoa chama, alguém quer, né, aceitar Jesus, que muitas igrejas nem perguntam mais, né? Aquele clube social, ok? Aquele evangelho meloso, tá certo? Então aquele é o evangelho Nutella. Aí eles nem perguntam mais quem quer aceitar Jesus, não perguntam mais, né? Há muito tempo atrás, quando a gente tinha aquele convite, né? A gente ia lá para frente e tudo mais, o pregador dizia assim, você confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador. A pessoa demorava um pouquinho, né? Mas ela dizia sim, sim. E outra pergunta muito importante, não é? Confesse os seus pecados diante de Deus, né? Precisa você falar, gritar, né? Mas confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o Salvador, com certeza você obterá o perdão dos seus pecados. Então você que está aí no meio da multidão, não sabendo o que é confissão de pecado, né? Talvez você tenha ido para a igreja por influência do amigo, da família, isso acontece, eu não estou aqui julgando não, pessoal, Deus me livre. Isso acontece muito, é o que mais existe. Na verdade, a maioria das pessoas que vão para a igreja hoje, né? Eu digo a você porque existem pesquisas para isso, né? Já existe pesquisa para isso. Elas foram influenciadas por amigos ou pela família, entende? Por amigos ou pela família. E muitos chegam lá, é o que eu estou dizendo a você, né? Ele chega, acha bonito, um louvor bonito, um ambiente ar-condicionado, banheiro tudo limpinho, tudo cheirosinho, um ambiente todo cheiroso e tal. Pessoas educadas, não é? Coisa que desse tipo. Aí ele se adapta ali, aquele ambiente. Acha bom, é um ambiente que traz paz, que traz tranquilidade e tal, mas muitas vezes ele nem confessou o pecado, ele não sabe nem o que é salvação, ok, pessoal? E aí eu pergunto a você, como é que as maldições foram quebradas se não houve confissão, entende? Isso é uma coisa mais profunda que eu posso falar em outro vídeo aqui, ok? Sei que você é ignorado por alguém, mas aí eu não tenho um problema com isso não, ok? Tenho um problema com isso não, ok? Isso aí vai cair a ficha daqui a um tempo na vida de você, na sua vida, ok? Então vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir agora, Pai, que todo mal que desejarem a essa pessoa, se alguém colocou o nome dela na encruzilhada, derramou sangue de bode de touro, de galinha, de pato, seja lá do que for, seja anulado, Senhor. Eu peço, Senhor, perdoe os pecados geracionais, perdoe os pecados individuais de cada pessoa, Pai. Cobre com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.